o vereador Fernando Holliday está inscrito. Com a palavra, vereador, por 15 minutos, vereador Fernando Holliday. Presidente, apenas um esclarecimento. Se eu me lembro bem, o tempo de discussão são 30 minutos? PDL são 15 minutos. Ah, perfeito, são 15 minutos. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Presidente, aproveitando para esclarecer também, a votação já é de ofício nominal ou é preciso ser solicitada? Tem que ser solicitado. Perfeito, vereador. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos que nos acompanham aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e por outros meios de comunicação por onde esta sessão está sendo transmitida. Estamos agora aqui discutindo o PDL 58 de 2023 do nobre vereador Manuel Del Rio, do PT, que dispõe sobre a outorga de salva de prata ao Instituto de Educação e Direitos Humanos Paulo Freire. É um PDL, portanto, de discussão e votação únicas, e por isso acredito que seja muito importante que um projeto como esse não passe aqui em branco. Eu não quero dedicar esta minha fala, essa discussão, ao Instituto em si, mas à figura a qual ele homenageia, e que é alvo, evidentemente, de muitas polêmicas aqui na cidade de São Paulo, e alvo de polêmica em todo o país, que é a figura de Paulo Freire. Primeiro, vou tratar dos motivos pelos quais é uma figura tão elogiada pela esquerda brasileira, até para que aqueles que estão distantes dessa discussão de polarização possam compreender um pouco. Paulo Freire se tornou conhecido no Brasil e no mundo por conta do seu método de alfabetização. O seu método ficou famoso principalmente por conseguir alfabetizar de forma mais rápida adultos que não conseguiram ser alfabetizados na idade adequada. E, a partir da realidade social daquele sujeito adulto, ele buscava transfigurar aquela realidade em palavras, em códigos, e desta forma associar a sua realidade, os seus objetos cotidianos a estes códigos que formam palavras, frases e textos. Esse método foi muito elogiado e, a princípio, alguém poderia se perguntar como é possível que um método de alfabetização aparentemente tão eficaz possa ser motivo de polarização política. Bom, não é esse ponto exatamente que traz a polarização em torno da figura de Paulo Freire, mas sim a sua visão genérica sobre educação. E também esta visão, foi se evoluindo ao longo do tempo e se transformando, principalmente com os pedagogos que se dizem seus seguidores nos dias de hoje. Essa visão enxerga a educação como um espaço de luta de classes. Isto é, a ideia originalmente de alfabetização, que eu diria até uma discussão bem técnica de pessoas adultas, se transformou em uma discussão também sobre a luta de classes. Isto é, aqueles adultos não conseguiram aprender na idade adequada e não conseguiram aprender na forma tradicional, porque, segundo a visão freiriana, eles não conseguiram se adaptar a uma educação feita e pensada para a elite, e, portanto, feita e pensada para os e pelos opressores. Portanto, a educação que Freire ofereceria seria uma forma de quebrar esta barreira, ou de fortalecer a luta de classes do lado do oprimido. Sendo assim, o espaço da sala de aula, assim como a educação como um todo, também passa a ser um ambiente de luta de classes. Também passa a ser um ambiente de disputa social e política. E se a sala de aula, na visão de Freire, é um espaço de luta política e de luta de classes, o professor, assim como o aluno, são agentes sociais e políticos.
E cabe ao professor, aquele que dirige a aula, deixar claro ao aluno ou até mesmo incentivá-lo nessa luta de classes e nessa luta política. Dessa forma, o professor estaria cumprindo o seu papel social, de conscientizar sobre esta luta e de engajar os seus alunos nessa luta de classes que, segundo Freire, permeia a educação, permeia a sala de aula, permeia o mundo. Aliás, esta era a visão de Marx, por isso que trazemos Paulo Freire como um autor também marxista. Bom, mas evidentemente que a direita não concorda com isso, evidentemente que, eu diria, os fatos não concordam com isso. Os fatos são que o aluno dentro da sala de aula é uma audiência cativa. Isso é, ele é obrigado a escutar o professor. O aluno, principalmente aquele da escola pública, ele não pode simplesmente se retirar da aula porque não concorda com o que o professor está dizendo. Por lei e por força do Estado e por império da Constituição, ele tem que ficar ali escutando tudo o que o professor diz. E por força de lei, por império do Estado, a família também tem que obrigar o aluno a ficar do início ao fim dentro daquela aula. Ora, se o professor se enxerga, portanto, como um agente político e como um agente da luta de classes, ele evidentemente vai reproduzir este discurso para o aluno. Mas não significa que ele está produzindo a realidade das coisas ou a realidade do mundo social em que vivemos. Significa que ele está reproduzindo a sua visão de mundo. Significa que ele está reproduzindo a sua visão política para uma audiência que é obrigada a ouvi-lo. E pior, uma audiência que ainda está em formação. Uma audiência que não criou os seus próprios ideais, aliás, que talvez nem saiba o que são ideais, ideologia. Talvez uma audiência que nem entenda perfeitamente a completude do significado de política. Mas que, a partir daquele momento, desde os seus primeiros anos de vida, já vai ter acesso a uma visão única política. Se o professor considera que é dever dele dizer aos alunos que lutar em favor dos oprimidos é votar no PT, o aluno desde os 6 anos de idade acreditará nisso. Ou votar no PSOL, ou votar no político A, ou votar no político B. O professor, segundo Freire, deve se enxergar como um agente político, como um ativista social. E, portanto, o aluno, nesta equação, passa a ser o sujeito passivo que apenas engole os ideais do professor, porque nem tem condições de rebater os seus ideais na maioria das vezes, principalmente quando se trata da educação pública. Dessa forma, o professor deixa de se transformar em um agente de mediador do conhecimento ou de responsável por transmitir o conhecimento e passa a ser um doutrinador. Daí a ideia de projetos como Escola Sem Partido, por exemplo, que já discutimos nessa Câmara Municipal e que foi discutido em diversas assembleias legislativas e outras câmaras e também no Congresso Nacional. Não é a ideia de que o professor tem de se calar ou tem de se abster, talvez, de colocar suas opiniões. Não é este o ponto. O ponto é, o professor não deve impor a sua visão de mundo ao aluno como se esta fosse a única visão justa possível. Ou como se essa fosse a única visão razoável possível sobre os problemas sociais do país, sobre os problemas políticos do país, porque esta não é a sua função. Essa visão freiriana, ela é tão perigosa e tão nefasta para o sistema educacional, que alguns autores vão dizer, por exemplo, que até mesmo a greve dos professores, isto é, a sua negativa em exercer o seu trabalho, a sua negativa em ensinar, é um ato de ensinar. Porque na essência de Freire está a ideia de que o professor, entre aspas, lutando pelos seus direitos, na prática, deixando de trabalhar, deixando de ensinar e continuando a receber, estaria ensinando bons modos aos seus alunos.
Estaria ensinando a eles, por exemplo, como lutar por direitos que lhes são devidos. Quando na prática, o sujeito muitas vezes só não quer trabalhar mesmo. Essa visão, ela é nefasta porque ela corrói principalmente o sistema educacional público. Porque, veja, se eu tenho condições de estudar em uma escola privada, eu tenho condições de colocar o meu filho em uma escola privada, evidentemente que eu vou escolher uma escola que esteja mais alinhada com aqueles princípios que eu acredito. Posso colocar o meu filho em uma escola confessional, por exemplo, evangélica, de linha presbiteriana, ou uma linha de escola confessional católica, mais conservadora. Ou ainda, se eu sou de esquerda, posso colocar o meu filho em uma escola particular ligada a movimentos sociais, como o MST, ou que tenha parcerias com a UNE, por exemplo. Agora, se eu dependo do sistema educacional público, o meu filho terá que necessariamente se submeter à visão política daquele professor. E eu, enquanto família, não posso fazer absolutamente nada em relação a isso. Porque a lei me obriga a deixar o filho 100% do tempo naquela sala de aula ouvindo aquele professor. Porque a lei obriga o meu filho a não levantar daquela cadeira enquanto o professor não determinar que ele possa. Veja o nível de crueldade. Eu tenho uma visão política e forço crianças a ouvi-las desde cedo, sem rebater e sem ter condições psíquicas ou elementares de conhecimento para conseguir colocar um contraponto em sala de aula, até por conta mesmo da situação social em que muitos daqueles alunos vivem, onde a escola é o único espaço onde aqueles alunos têm acesso a algum livro, a ideias ou a debates mais aprofundados sobre a história, sobre a geografia, sobre as condições sociais em que vivem ou em que poderiam viver. Nesse sentido, eu acredito, senhoras e senhores, que se esta Câmara aprovar este PDL, que, de certa forma, homenageia Paulo Freire e, portanto, homenageia a sua visão de mundo e a sua visão sobre a educação, nós estaremos homenageando e estaremos referendando uma visão sobre a escola que esta sim é opressora. Uma visão sobre a escola que, no termo mais puro da palavra, abusa das nossas crianças quase que cotidianamente. Porque você obrigar uma criança a ter uma visão de mundo quando ela nem própria criou a sua própria cosmovisão, é sim um abuso. É um abuso da autoridade daquele que detém o conhecimento em sala de aula, é um abuso do Estado que submete a criança àquele tipo de educação e àquele tipo de visão, e é um abuso contra as famílias. Porque nós estamos vivendo na era das ideologias mais nefastas possíveis. Como, por exemplo, a ideologia de gênero, que prega que não há sexo. O sexo não é mais determinado pela biologia, mas por uma construção social e pode se modificar ao longo das horas, dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Ensinar isso a uma criança de 6, 7, 8 anos de idade, que é uma audiência cativa, pode trazer prejuízos à formação mental e à maturidade psíquica dessa criança de forma absolutamente imensurável. Portanto, é uma irresponsabilidade homenagear Paulo Freire, é uma irresponsabilidade referendar o seu método de ensino, é uma irresponsabilidade e um atentado contra as crianças paulistanas e contra as famílias paulistanas qualquer tipo de homenagem a qualquer método ou menção a Paulo Freire. Por isso, senhor presidente, eu me coloco absolutamente contrário a este PDL,
Peço às senhoras e aos senhores vereadores que votem contrariamente a ele e deixo registrado desde já o meu pedido de votação nominal. Muito obrigado.